Por que é que normalmente eu faço essa aula, ao invés de só mostrar o funcionamento dos mapas e conjuntos? Porque se você não entender para que eles servem, você não vai utilizar. Ok, então vamos lá. Vou fazer aqui uma visão geral das estruturas de dados clássicas mais comuns. Primeira que você aprende na vida é é o vetor. Em C++, o vetor em C++, em C++ você tem o vector e o array. Eles têm a garantia de dados contínuos na memória. Isso é muito bom quando você lida com a série de dados brutos, é a melhor estrutura de dados do mundo, porque você sabe que você consegue pegar aquele bloco de dados e carregar de uma vez só para dentro do processador para aquele bloco de dados ser manipulado. Então, em termos de desempenho, é o que a gente tem de melhor. Em alguns casos, ela é muito ruim quando você precisa manter uma estrutura onde os elementos têm ordem, tá certo? Aqui a ordem é relevante. Você não poderia embaralhar, você não quer trocar a ordem, mas você precisaria remover elementos do meio, ou mandar de um para o outro, ou remover do começo. Então, quando você precisa fazer muitas manipulações de remoção e inserção no meio, aí um vetor não é bom. Exemplo, quando você está trabalhando com um editor de texto, você está o tempo todo escrevendo no fim ou não? Você está o tempo todo escrevendo no meio. O teu editor de texto é um exemplo de lista ligada. Cada linha é um nó da lista e cada caractere é um nó dessa sublista. Então, aquilo que você está escrevendo no teu editor de texto, mais teria essa cara. Cada linha é um nó da lista, só que esses nós poderiam estar em qualquer lugar da memória, e cada caractere é um subnó da lista. Porque você pode se movimentar para qualquer linha e para qualquer caractere e inserir a partir daquele ponto e criar uma nova linha a partir daquele ponto. Então, esse é o procedimento comum dentro dessa estrutura. Quando você pensa em custos, você tem que levar como a estrutura vai ser criada. Ué, nesse caso, nessa estrutura, eu vou fazer 1 milhão de inserções iniciais e depois inserção e deleção vai ser algo raríssimo. Eu vou fazer muitas consultas, 1 bilhão de consultas. Então, frente à quantidade de consultas, o custo das inserções é mínimo, porque a quantidade de consultas é muito maior. Então, o que é que você vai otimizar? Consultas. Ah, mas aqui eu tenho poucas consultas, estou o tempo todo fazendo inserção e remoção. Então você vai priorizar inserção e remoção, mesmo que você tenha um custo a mais para poder encontrar o teu dado. Ok? Então, quando você pensa em estrutura de dados, eu vou utilizar isso para guardar o que e qual vai ser a operação mais comum. Assim, o que é que eu tenho que otimizar aqui? No caso de um editor de texto, a gente tem uma lista ligada. Na minha lista ligada, eu não tenho o que nós temos no vetor, que é acesso aleatório. Acesso aleatório é eu dizer, eu quero o elemento 7. Você sabe onde está o começo do vetor, sabe o tamanho de cada casinha. Se cada casinha aqui é 10 bytes, o elemento 7 vai estar no começo mais 70. Eu quero o elemento 700, no começo mais 7.000 bytes. Você faz um salto. Isso salto aqui, esse salto a gente chama de acesso aleatório. Acesso aleatório ou acesso indexado, né? Acesso aleatório é mais comum. O que é que você perde quando você tem uma lista ligada? Você perde o acesso aleatório. Numa lista ligada, você tem o começo, e do começo você pode pular para o próximo nó, só que o próximo nó pode estar em qualquer posição da memória. E aí depois você vai para outro nó, e depois você vai para outro nó, e depois você vai para outro nó, depois você vai para outro nó, depois você vai para outro nó. Qual é a vantagem da lista ligada? A única vantagem dela, que o custo de inserção e remoção, depois que você está no nó, e agora a gente vai falar de custos, tá? A gente vai falar de 3 custos principais.
eu vou chamar, isso daqui a gente chama de complexidade. O de 1, que seria tempo constante, a gente vai ter o segundo custo, O de N, que é o... tem um nome para isso aqui? Linear, né? Linear. E o outro que a gente vai utilizar... Opa, estourou, deu problema aqui. O de log de N, que é o tempo logaritmo. Vale, minha lousa tá riscando aqui sem motivo. Olha, eu não tô nem encostando, ela tá riscando. Endoidou aqui. Tempo logaritmo. Esses daqui são os três mais comuns. Vamos tentar entender aqui quais são os casos. Pensando no vetor, se os teus dados estão embaralhados e você quer saber se existe um determinado elemento no teu vetor, o que é que você tem que fazer? Se não existe ordem no teu vetor e você pergunta, ei, o elemento 50.037 está aí? Qual a tua única opção? Olhar de um por um. Olhar de um por um. Qual é o custo, qual é o tempo que isso vai levar? A gente diz que isso está relacionado ao tamanho da lista. Se a lista dobra de tamanho, provavelmente você vai dobrar de operações, dobrar de tempo de acesso. Tá certo? Então, quando eu falo tempo, eu estou falando mais ou menos em quantidade de operações que você vai precisar para chegar no resultado. Para você saber que ele não existe, se você tem 1000 elementos, você vai ter que percorrer os 1000 elementos. Se a tua lista dobrar de tamanho for para 2000, você vai ter que percorrer 2000 elementos. Então, isso daqui é o que a gente chama de O de N. Qual é o custo para procurar num vetor desordenado e para procurar numa lista desordenada? É o mesmo ou é diferente? Bora lá. O elemento 50.037 está aí na tua estrutura. Você vai ter que olhar o primeiro, depois você vai ter que olhar o segundo, depois você vai ter que olhar o terceiro, depois você vai ter que olhar o quarto. Você não tem opção. Na lista, você vai ter que olhar o primeiro, depois você vai ter que olhar o segundo, depois você vai ter que olhar o terceiro, depois você vai ter que olhar o quarto. Mesmo que, em termos de computacionais, o vetor é melhor, ele vai ser melhor em uma única ordem de grandeza. Por exemplo, o custo daqui para cá é uma operação e o custo daqui para cá vão ser 4 operações. Analisar o ponteiro, fazer o salto e para o próximo elemento, mas ainda está relacionado ao tamanho da lista. Aqui eu vou ter que olhar 1000 elementos e aqui embaixo eu vou ter que olhar quantos? 1000 elementos do mesmo jeito, ok? Então, quando a gente pensa em complexidade, a gente está olhando o grande número que limita esse custo. Agora, bora para o próximo passo. Se os meus elementos estivessem ordenados, se tivesse o 1, 5, 7, 13, 17, 24, os meus elementos estivessem em ordem. Vocês já ouviram falar de busca binária? Alguma vez na vida? Busca binária funciona assim, ó. Eu quero saber se o elemento 50.000 está nessa lista. Se a lista está ordenada, você pode fazer o seguinte. Ei, olha aí o elemento do meio. O elemento do meio vai ser... Ah, meu Deus, minha lousa ficou doida agora. Olha, ela está escrevendo sozinha sem eu encostar. Tem que usar o mouse. Olha se o elemento 50.000 está aí na lista. Aí você olha para cá e aí você descobre que esse aqui é o 70.000. 70.000. Se a tua lista está ordenada, o que é que você sabe? Se você está procurando 50.000, ele está para a esquerda. Com uma única observação, eu me livrei de metade dos problemas. Eu sei que ele não está aqui. Quando eu fizer a próxima observação, o que é que vai acontecer? Ou eu achei, ou então eu sei que ele está à esquerda ou à direita. Com a segunda observação, eu me livrei de outra metade dos elementos. Então, a cada vez que eu olho a lista, eu quebro o problema pela metade. Isso daqui é o que a gente chama de log de n. Toda vez que eu acesso, eu quebro metade do problema. Acesso, quebro metade do problema. Acesso, quebro metade do problema. Tudo bem? Eu tenho essa opção na lista ligada? Sim ou não? Na lista ligada eu tenho essa opção de fazer uma busca
olhar metade, depois olhar metade, depois olhar metade? Por que que eu não tenho essa opção? Porque na lista o conceito de metade não existe, né? Eu não consigo pegar. A minha lista tem 5.000 elementos, eu não consigo pegar o elemento na posição 2.500. Para chegar na posição 2.500, eu tenho que fazer como? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não faz sentido? Então, se eu tenho ordem e eu quero manter ordenado, qual estrutura de dados das duas eu usaria? O vetor. Ah, mas o vetor eu tenho um problema. Quando eu quero inserir, ó, aí vamos pensar agora em termos de estrutura de dados. Foca, meu povo, se vocês estiverem fazendo outra coisa, foca para cá, senão você não vai conseguir acompanhar. Então, imagina que você tem muitas buscas e poucas inserções. Qual dos dois eu uso? Vetor. Para inserir no vetor é custoso? Inserir? Sim. Porque na hora que eu quisesse inserir alguém aqui, o que é que ia acontecer? Deslocar todo mundo. Mas se você tiver pouquíssimas buscas, pouquíssimas inserções e muitas buscas, ótimo. Agora, se você tiver muitas buscas e poucas inserções. Não, eu falei o contrário, né? Eu falei a mesma coisa. Se você tiver poucas buscas e muitas inserções, aí você teria a lista. Porque o custo de inserção, já que você vai estar o tempo todo inserindo e removendo, é o fator preponderante. Ah, professor, mas aí você não consegue melhorar esse problema da remoção e da inserção aqui com outros casos? Consegue. E é isso que as estruturas de dados, assim, de meio termo, fazem. Quando você está em Python, quando você está em JavaScript, quando você está em Java, você não tem garantia de espaço contínuo no vetor. Então, o que é que eles fazem? Quando você quer remover um elemento do meio, eles podem simplesmente quebrar a lista em duas e jogar um ponteiro apontando para o outro. Ou quando vocês querem inserir um elemento no meio, você quebra aquela lista, cria uma outra lista e faz uma lista ligada de vetores. Se você for ver, Python não tem a ideia de lista ligada e de vetor, você tem uma estrutura só. JavaScript também não. O próprio Java também não garante espaço contínuo. Entendeu? Então eles tentam balancear as operações para você ter as duas ideias numa estrutura só. Claro que para desempenho não funciona. Mas para a maioria dos casos onde você vai estar manipulando uma lista de pessoas, coisas de tamanho limitado, tanto faz, você reduz a complexidade. Por exemplo, Go, me surpreende Go não ter a ideia de lista ligada. Tudo é uma lista só. E aí ele tenta gerenciar. Vamos lá. Estamos ok de vetores e listas. Bora para a próxima estrutura. Agora a gente vai para a estrutura mais comum de baixo nível, que em alguns casos é a única que existe, como por exemplo em Lua. Lua você não tem vetor, Lua você não tem lista. Todo mundo já ouviu falar de Lua aqui, né? Lua que é utilizado a rodo aí para fazer script, jogos, né? Você tem a engine do jogo em C++ e normalmente os scripts em Lua ou algo assim. Lua é brasileiro. Não sei. Bora lá. Não, acho que Zambode não é não. Mas vamos lá. Mas tem muitos que são. Bora entender a ideia básica da hash. Agora minha lousa, eu reclamei dela, ela entrou de greve. Fazer que nem aqueles cartuchos. Vocês estão na época do cartucho, não, né? Você soprava assim, botava de novo. Porque a baba, na época que tinha Super Nintendo, era como se fosse um pendrive gigante, você colocava e aí tentava jogar. Só que quando não conectava, você tirava, soprava para umedecer. Queimava. Pra que eu quero aquilo para a vida toda, né? Aí colocava para funcionar. Foco, vamos entender como é que funciona. Quando a gente tem a tabela hash, a gente vai ter um vetorzão, só que ao invés de pensar nos elementos de forma indexada,
primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, eu vou pensar em chaves. E o funcionamento vai ser assim. Se a gente tivesse na disciplina de ED, eu mostraria como é que é feito o cálculo do hash, mas aqui eu vou ter que pular isso. Como é que funciona? Você vai pegar o teu dado, você vai passar uma função, você não, né? O compilador, a estrutura de dado vai passar uma função matemática no teu dado e através disso essa função matemática vai com esse dado jogar para um determinado local da tabela. Então isso daqui vai jogar para a posição 100. Então o teu dado vai estar aqui na posição 100 da tabela, banana. Banana está na posição 100 da tabela. Se você quiser saber se a banana está ou não está na tabela, ele vai fazer o quê? Pega a banana, calcula usando essa função matemática em cima do valor da banana, isso te joga de novo para a posição 100, você olha na posição 100, achei a banana, então a banana está aqui. A gente tem entenda, um pré-processamento para saber onde é que o elemento está ou não está, que é uma função matemática resistente à colisão. Traduzindo, o que é uma tabela hash? É um vetor bem grande, com muitos espaços vazios, onde na hora que eu quero inserir um elemento, ele faz um cálculo e joga para onde esse elemento vai ficar. E lida com as consequências. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que acesso, remoção, busca, todas são em tempo constante. O de 1 não significa que é uma operação. Significa que é um tempo, uma quantidade constante de operações que não está relacionada ao tamanho do elemento. Ok? Que aqui eu vou ter que lidar com o cálculo do hash, com o acesso ao vetor, tratamento das colisões, tudo isso. Mas ainda assim é constante, não está relacionado a eu ter 10, 100 ou 1 milhão de elementos. Ué, então é a estrutura de dados perfeita? Não, é. Qual é a desvantagem do hash? Desvantagem, a gente poderia apontar duas. A primeira é que para ela funcionar, eu tenho que ter bastante espaço. Porque se eu tenho muito pouco espaço, na hora que eu tentar socar esses elementos lá dentro, vai dar muito o que a gente chama de colisão. Tento botar um elemento, já tem alguém ali, eu vou ter que fazer outro salto, procurar outra posição e acaba sendo muito custoso. Então, para isso funcionar, eu acabo precisando de mais memória. Ok? Esse é o primeiro caso. E o segundo caso é que eu não tenho como manter os meus elementos ordenados, porque eles podem estar em qualquer lugar da tabela. Mas se eu não preciso dos elementos ordenados, só quero colocá-los lá, saber se eles estão e retirá-los, melhor estrutura do mundo. Tanto que praticamente é a única que existe, é a única que existe em Lua. JavaScript você só tem hash e lista. Você só tem isso. Hash, mapa baseado em hash. Nessa estrutura de hash, eu tenho duas estruturas de dados, tá bom? A primeira é o conjunto. A primeira é o conjunto e a segunda é o mapa. Qual é a diferença entre eles? No conjunto, eu só jogo os elementos dentro. Fica como se fosse um bolo de um monte de elementos que não se repetem. Mas é bom porque eu consigo fazer uma lista de elementos que não se repetem. Mas não é tão útil, não. O que é o mais útil mesmo? É o mapa. Qual é a ideia do mapa? A ideia do mapa é que você tem uma chave, banana, e através dessa chave você consegue armazenar um objeto. Então você pendura através de chaves ponteiros para os teus objetos. E aí você consegue encontrar esse elemento, se ele está ou ele não está. Você consegue armazenar em tempo constante, obter em tempo constante os elementos dentro da tua tabela. Então vamos lá. Se a gente for pensar em tempo, ele é ótimo. Inserção, tempo constante. Remoção, tempo constante. Né? Acesso, tempo constante. Ótimo. O que é que ele não resolve? Não consigo manter os elementos ordenados e eu acabo precisando de mais espaço. Aí, o caso excepcional para quando você precisa de ordenação é esse daqui, ó. Bli, 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 bli. Show to boros. O caso excepcional para quando você precisa de ordenação é a árvore
Vocês são da época do o jardineiro é Jesus e as árvores somos nozes? Ou não? Alguns nem conhecem, né? É antigão. Vocês são da época daquele gatinho que ficava pulando na nuvem, assim? Aquele gatinho? Não, tudo bem. É aquele gatinho que é tipo, deixava umas estrelinhas atrás dele, ou eu que não lembro mais. É? É o arco-íris, é. Os memes vão passando, as coisas vão ficando no esquecimento, né? Vão caindo no vácuo. Bora lá. A tabela hash, ela não é boa em muitas situações, tá certo? E para isso, eu tenho trocentos tipos diferentes de estruturas de dados baseados em árvore. Você vai fazer lá é, estrutura de dados 2, estrutura de dados digitais. Você vai ter um catatal de estrutura de dados baseados em árvore. E o nosso tempo acabou. Não podemos continuar, já são 10 horas. Que pena. Vamos lá, como é que a gente vai fazer? Fazer a chamada aqui. E hoje mesmo eu aviso para vocês se eu vou conseguir ficar aqui para dar aula amanhã, tudo bem? Hoje mesmo. Alguém me dá um lápis para eu poder fazer a chamada, por favor?